Está no ar o seu Bíblia Fácil, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós estamos na nossa temporada sobre os eventos finais. Essa temporada já tem explorado bastante temas assim, que são considerados temas mais difíceis, mas a gente tem estudado à luz da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre o juízo de Deus, que é o tema principal da primeira mensagem angélica. Esse juízo de Deus, que a gente chama de juízo investigativo ou juízo pré-advento, é um juízo que está acontecendo nesse momento e a gente vai descobrir por que é importante entender esse juízo, por que esse tempo que nós estamos vivendo é tão solene. Nós estamos vivendo em tempos que não dá mais para brincar de ser cristão. E o juízo tem tudo a ver com isso. E para estudar isso, eu convido você, pegue aí sua Bíblia, pegue um caderno, uma caneta, e também nossos convidados que já são aqui de casa, né? A gente já está na nona semana, né? Nona semana estudando juntos. Estamos aí tendo um banho de profecias juntos aqui, estamos estudando a Bíblia e nos apaixonando mais pela Bíblia cada vez mais, né? Quando a gente tira tempo para estudar a Bíblia, comparando um texto com o outro, a gente vai ganhando gosto pela Bíblia. E eu tenho uma autora que eu gosto muito, que ela diz assim, que estudar a Bíblia ajuda até a ser mais inteligente, né? Então, porque a gente vai desenvolvendo a capacidade de raciocinar, de ligar um texto ao outro, e isso é muito bom. Lógico, sempre com a ajuda do Espírito Santo que vai guiando a nossa vida, né? A gente tem o privilégio de estudar a Bíblia na presença daquele que inspirou a Bíblia, na presença do Espírito Santo, isso faz toda a diferença. Então, você de casa está pronto aí? Pegou sua Bíblia já? Vamos orar para a gente começar? Senhor, nós estamos mais uma vez aqui, mais uma semana no Bíblia Fácil, para estudar a Tua Palavra, para que nós possamos entender um tema importante para esse período que nós vivemos, e nós nos entregamos mais uma vez em Tuas mãos. Pedimos mais uma vez que o Teu Santo Espírito desça sobre a nossa mente, nos batize, para que tenhamos tranquilidade, tenhamos discernimento e possamos entender a Tua Palavra. Esteja conosco, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos aqui começar o nosso estudo. Nosso tema geral, as três mensagens angélicas, ou melhor, os eventos finais, porque hoje a gente vai começar com uma das três mensagens angélicas, tá? Mas o tema geral são os eventos finais, e o tema de hoje é o juízo de Deus. E por que a gente vai começar falando do juízo de Deus, falando das três mensagens angélicas? Porque esse é o primeiro anúncio que nós temos na primeira mensagem angélica. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, aqui no versículo 6, tá? Antes da gente ler o versículo 6, eu só queria que você visse aqui comigo um panorama do Apocalipse, para que você perceba como está tudo interligado. Se você olhar o Apocalipse a partir do capítulo 7, deixa eu ver aqui, a partir do capítulo 7, a partir do capítulo 5, olha, o capítulo 5, você tem João tendo uma visão do trono de Deus, né? E nessa visão ele vê um livro, né? Um livro que está selado com 7 selos, e ele chora, ele se angustia porque não tem quem abra esse livro. Aí vem um anúncio para ele de que existe alguém que pode abrir o livro. O livro vai ser aberto por Cristo, pelo Cordeiro, né? Ele é digno de abrir o livro, diz o capítulo 5. No capítulo 6, então, começa a visão dos 7 selos, né? Que são 7 períodos da história, e aí esses 7 selos vão contando ali, vão desvendando os eventos finais para nós nos últimos tempos. O 6º selo, olha aí o capítulo 6, no versículo 16, diz assim: E disseram aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? Então, o 6º selo termina com uma pergunta: quem é que vai poder subsistir no período do 6º selo, que é um período de perseguição, um período de muita agitação? O 7º selo não começa imediatamente.
o capítulo 7 começa respondendo à pergunta do final do capítulo 6. Quem poderá resistir? Aí vem o número dos 144 mil, que é um número simbólico que representa todos os salvos. A resposta à pergunta do final do capítulo 6 é: quem pode resistir? Esses que foram lavados no sangue de Cristo. E esse é o capítulo 7, vai descrevendo quem são aqueles que podem resistir. No capítulo 8 você tem então o sétimo selo. O sétimo selo já é a volta de Jesus. Aí começa uma nova série de setes. As 7 trombetas, que de novo vão cobrindo os períodos da história, em paralelo com os 7 selos. Na sexta trombeta, olha aqui, na sexta trombeta, também há um intervalo. Porque na sexta trombeta, no capítulo 10, né, a sexta trombeta está no final do capítulo 9, no capítulo 10 vai ter um livrinho que vai ser aberto. Esse livrinho que vai ser aberto é o livro de Daniel. A gente não tem tempo de estudar tudo agora, mas é o livro de Daniel, que acaba selado lá no final do livro de Daniel, né? O livro de Daniel é selado e aqui ele é aberto. Muito bem. E aí, no capítulo 11, nós temos a sétima trombeta, que é já o anúncio da volta de Jesus. Bem, no capítulo 12, nós temos uma visão geral da história da humanidade, desde a criação, desde a igreja primitiva, aí passando pelo início da rebelião, ali no versículo 7 em diante, nós já vimos isso nos outros episódios, e aí termina o capítulo 12, falando que tem um povo remanescente. O dragão, versículo 17, o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Bem, o dragão está irado contra esse povo. No capítulo 13, conta como o dragão vai combater esse povo, né? As 2 bestas que vão perseguir esse povo. E no capítulo 14, nós temos o conteúdo da pregação desse povo que está sendo perseguido pelas 2 bestas. E aí nós chegamos então nas 3 mensagens angélicas, aqui a partir do versículo 6. Então é toda uma sequência aqui do Apocalipse. E o capítulo 14, versículo 6 diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, aqui na primeira mensagem angélica, há o anúncio de um juízo de Deus, um julgamento de Deus. E a gente vai hoje descobrir que julgamento é esse que começou na primeira mensagem angélica. Muito bem, o juízo é uma realidade bíblica. Nós temos vários textos bíblicos que falam sobre juízo. Eu quero começar lendo esse da primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 17, que diz assim: porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus, e se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Então Pedro está nos revelando aqui que todas as pessoas da terra passarão por um juízo, por um julgamento. Pedro está indicando aqui que começa pela casa de Deus, mas será estendido a todas as pessoas. Nenhum ser humano, desde Adão, o primeiro ser humano, até o último que nascer antes da volta de Jesus, nenhum deles escapará de ser julgado. O que é um julgamento, né, nesse contexto? O julgamento é a avaliação de como está o seu compromisso com Jesus. Veja, não é para descobrir quem tem ou quem não tem pecados, porque para isso não precisa de julgamento. Quantos seres humanos têm pecados? Todos. Romanos 3:23 diz que todos pecaram. Todos pecaram. Então, a questão aqui do juízo de Deus é saber quais desses pecadores aceitaram o sacrifício de Jesus e foram perdoados. Essa é a função do juízo de Deus. Quem aceitou a Jesus, quem não aceitou a Jesus. Pode falar, Ives. Pastor Felipe, se tratando que o juízo, ele compreende desde a época adâmica até os tempos vindouros. Uhum. O ladrão da cruz vai passar pelo juízo?
Todos os seres humanos passarão pelo juízo. A questão é que o ladrão da cruz já recebeu a sentença dele, aquele que a gente chama do bom ladrão, né? O que foi salvo. Esse aí já recebeu a sentença de Jesus, né? Você estará comigo no paraíso. Mas a vida dele também passará, todas as pessoas, todos os seres humanos. Então vamos lá. Então o juízo é uma realidade, né? Nós temos aqui Mateus capítulo 12, 35 a 37, que diz assim: a pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má, do mau tesouro, tira coisas más. Digo a vocês que no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Eu quero destacar aqui a questão do juízo, mas esse texto é um texto muito importante, eu diria que era um texto muito grave, especialmente para o tempo que a gente vive, o tempo das redes sociais, que todo mundo quer dar opinião em tudo, né? E aí as pessoas se escondem atrás das redes sociais para xingar o outro, para falar mal do outro, para fofocar sobre o outro. E os cristãos esquecem que todas as pessoas darão conta de cada palavra inútil que for proferida. Nós daremos conta das nossas palavras. Mas o que eu quero destacar aqui é só essa questão do juízo. De novo aqui, Jesus está anunciando que haverá um juízo. Essa não é uma mensagem muito simpática para o tempo que a gente vive, né? Nós vivemos num tempo que as pessoas não querem ser julgadas, as pessoas não querem ser avaliadas, as pessoas não querem, aquele negócio, não, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Mas a Bíblia diz, vai haver um momento em que todas as pessoas terão que prestar contas com Deus. Todos nós teremos que prestar contas com Deus. Atos 17, 31 diz assim: porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Aqui está falando logicamente de Jesus, mas aqui há mais uma afirmação de que haverá um dia em que todas as pessoas serão julgadas. Não dá para você escapar do julgamento de Deus, tá? E qual é o critério desse julgamento? Qual é o gabarito desse julgamento? Porque todo julgamento precisa ter um código de leis para comparar a vida do julgado com aquele código de leis, né? Por exemplo, se você comete um crime de trânsito, como é que se sabe que você cometeu um crime de trânsito? Porque existe um código de trânsito. Lá tem uma lei naquele código de trânsito e você transgrediu aquela lei. Por isso que você vai ser julgado naquele tribunal. Qual é o código que vai ser usado para julgar as pessoas no juízo final? Os 10 mandamentos de Deus. Ele é o código de Deus. A nossa vida vai ser comparada com aquele código. Pode falar, irmão. Pastor Felipe, uma dúvida. Elias e Enoque foram arrebatados para o céu em vida. Né? Sim. Mas como eles já estão no céu, como que ele vai passar pelo juízo de Deus? Muito bem, eles já passaram pelo juízo de Deus, né? Deus já aprovou Enoque, Elias e Moisés, são os 3 que a gente sabe que estão lá no céu. Todos passarão, nem todos no mesmo momento. Então, Enoque e Elias, na sua pergunta, eles já foram julgados e foram achados aptos a serem levados para o céu. Então, já estão julgados, né? Nós que ainda estamos aqui, nós temos ainda chance de nos arrependermos dos pecados e tal, mas eles já estão com a sentença dada. Muito bem, Deus já executou juízos sobre a terra. Ele já deu exemplo de como ele vai fazer no fim dos tempos. Então, por exemplo, Gênesis capítulo 3, 14 a 17, foi o juízo sobre Adão e Eva. Né? Diz assim: então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldito entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher disse: aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. E a Adão disse: por ter dado ouvido à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante todos os dias da sua vida. Então Adão e Eva pecaram, e eles receberam um juízo lá, eles foram julgados naquele momento. Lógico que eles tiveram a chance do sangue do cordeiro
para salvá-los, porque houve um sacrifício ali para poder que eles cobrissem o corpo com peles de cordeiro. Mas houve ali um juízo. Depois, nós temos o juízo no dilúvio, um outro juízo de Deus. Gênesis 7, 10 a 12. E aconteceu que depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Aqui é um outro exemplo do juízo de Deus. Deus mandou juízo sobre a terra e destruiu aí a maior parte da população. Outro exemplo de juízo sobre Sodoma e Gomorra, Gênesis 19, 23 a 25. O sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. Juízo sobre Sodoma e Gomorra. Agora juízo sobre a Babilônia antiga, né? A Babilônia geográfica, Daniel 5, 30 a 31. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto, e Dario, o Medo, se apoderou do reino quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. Mais um exemplo do juízo de Deus. E nós teremos o juízo final também. Apocalipse 20, 14 e 15. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Então, assim como Deus já fez juízos, Deus fará um juízo no futuro. Haverá um momento da prestação de contas e essa é uma verdade que não pode ser negada. Agora, temos um juízo. Nós vimos juízos do passado, nós vimos que Deus fará um juízo final no futuro, quando Ele vai acabar com a morte, acabar com Satanás, acabar com tudo que é mal, né? Tudo que é pecaminoso. Mas nós temos um juízo acontecendo agora. Nós estamos aqui no ano de 2026 e nós estamos tendo um juízo acontecendo neste momento lá no céu. A gente vai descobrir qual é. Vamos lá. Daniel capítulo 7, versículos 9 e 10, diz assim: Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a lã pura. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal, e foram abertos os livros. Aqui Daniel está tendo uma visão profética, em Daniel capítulo 7. Tá? E ele vê um tribunal, ele vê o ancião de dias, e ele vê livros abertos. E nesses livros estão escritos os nomes e os pecados das pessoas. É o livro de registro que a Bíblia diz que o céu tem sobre a nossa vida. Nossa vida está toda registrada lá, não é? Muito bem, então aqui a gente tem uma cena de um juízo sendo instaurado. Agora vamos continuar a leitura. Daniel 7, 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Veja, nós temos dois personagens aqui. Nós temos o ancião de dias e temos o filho do homem. Quem é o filho do homem? A Bíblia nos responde. Jesus é chamado de filho do homem nesses versículos todos. Então nós temos Mateus 17, 22, Lucas 6, 22, Mateus 20, 18, Lucas 11, 30, Mateus 24, 30, Lucas 12, 10, Marcos 2, 10, Lucas 17, 22, Marcos 10, 33, João 6, 53. Em todos esses versículos, Jesus é chamado de Filho do Homem. Então a gente já consegue identificar aquela figura do texto anterior. Deixa eu voltar aqui. Você tem um ancião de dias que estava presidindo o julgamento, Deus o Pai, e você tem o Filho do Homem chegando e recebe dele domínio, glória
e todas as pessoas vão adorá-lo. Então a gente tem aqui, nós deciframos aqui essa cena de juízo. Nessa cena de juízo tem Deus o Pai e tem Jesus Cristo. Tá? Muito bem, vamos continuar aqui. O juízo é em favor de quem? Esse é um texto maravilhoso, Daniel 7, 22. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Vejam, o juízo de Deus, ele é em favor dos santos do Altíssimo. Quem são os santos do Altíssimo? São todos aqueles que deixaram a sua vida separada para Deus. Lembre-se que na Bíblia, santidade tem a ver com separação. O sábado é santo porque ele foi separado dos outros dias. Nós somos santos porque nós decidimos separar a nossa vida para Deus. Santidade na Bíblia não é sinônimo de impecabilidade. Tá? Porque a gente tem uma ideia aí no senso comum assim, aquele é santo, ali é um santo, ou seja, é uma pessoa impecável, que está acima dos seres humanos. Não é isso. Na Bíblia, o santo é aquele que separou a sua vida para o serviço de Deus, para servir a Deus. Tá? Então, o juízo é feito em favor dos santos. Nós não precisamos ter medo do juízo de Deus. Por quê? Porque o juízo é no nosso favor. E tem mais, uma coisa que a gente não pode esquecer. O juiz nos ama e o advogado nos ama mais ainda. O Pai e o Filho nos amam, porque João 3,16 diz que Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a gente não tem que ter medo do juízo, porque tanto o juiz quanto o Pai, quanto o advogado nos amam. A questão é, nós amamos esse Pai, nós amamos esse juiz e esse advogado? Essa é uma pergunta importante. Bem, se todos os homens são pecadores, por que os santos serão salvos? Vamos procurar essa pergunta. Eu acabei de responder, né? Os santos são aqueles que separaram a sua vida para Deus. Tá? Não existe nenhum ser humano que não tenha pecado. Nós temos lá a primeira carta de João, no capítulo 1, diz assim, se você diz que não tem pecado, é mentiroso. Então todos pecaram, mas os santos são aqueles que resolveram separar a sua vida para Deus. Muito bem, a salvação só é possível por causa do Evangelho eterno. O Evangelho eterno que diz que a gente é salvo pela graça de Cristo. Muito bem, agora, para a gente entender esse juízo que está acontecendo no céu, eu vou recapitular um pouquinho do que acontecia na terra na época do tabernáculo. Nós gravamos aqui uma temporada inteira sobre o santuário. Acho que ela já foi ao ar no final do ano passado, e a gente abordou assim a maior parte dos aspectos do santuário. Então, o que eu vou explicar hoje, em alguns minutos, vocês podem também assistir, você de casa também, em uma temporada inteira, que tem lá, 12, 13, 14 episódios, sobre o santuário como um todo, tá? Mas aqui, olha, Deus mandou estabelecer em Êxodo um santuário para que ele habitasse no meio do povo. Como era esse santuário? Esse santuário tinha um pátio, tinha aqui a tenda, e a tenda era dividida em duas partes, o lugar santo e o lugar santíssimo. Aqui no pátio ficava o altar de sacrifício, ficava a pia de purificação, onde era morto o cordeiro todo dia e onde havia purificação ritual para os sacerdotes. No lugar santo, o primeiro compartimento, ficavam alguns móveis. Quando você entrava no lugar santo, à sua direita tinha a mesa com os 12 pães da propiciação, da proposição. Do lado esquerdo tinha o candelabro com 7 lâmpadas, e à sua frente, perto da cortina que separava o santo do santíssimo, tinha um candelabro, ou melhor, um altar de incenso. Deixa eu passar aqui na próxima imagem, que eu acho que fica melhor de ver. Ó. Isso aqui, ó. Então, você tinha a mesa com os pães da proposição, o altar, o candelabro de 7 velas e o altar de incenso. Bem, logo aqui ficava a cortina que separava o santo do santíssimo. E lá no santíssimo tinha a arca da aliança, com a sua tampa, que era chamado de propiciatório. Dentro da arca tinha as tábuas dos 10 mandamentos, em cima da tampa da arca, 2 querubins,
com as asas abertas, e no meio dessas asas aparecia a Shekinah, que era a presença de Deus em forma de luz. Tá? Essa aqui era a composição do tabernáculo, e o povo de Israel acampava organizado pelas tribos ao redor do tabernáculo. Por que é importante entender isso? Porque uma das festas, a penúltima festa das festas do tabernáculo, era chamada de Yom Kippur, ou o dia da expiação. E o dia da expiação, lá no tabernáculo da terra, simbolizava esse dia da expiação profético que a gente vive hoje. Então a gente vai fazer o seguinte, nós vamos agora dar uma respirada, porque agora a gente vai entrar num estudo bíblico que é essencial para a gente entender o tempo que a gente está vivendo. Tá? A gente vai para o intervalo rapidinho, mas quando voltar eu quero falar para você qual é a relação entre o dia da expiação na terra e o juízo que está acontecendo agora no céu. A gente volta já já. Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil e eu quero oferecer para você mais uma vez essa revista, que é a revista Eventos Finais. Essa revista foi preparada com muito carinho pela Escola Bíblica da Novo Tempo, com a preocupação muito grande de que o conteúdo seja relevante para você, para que você possa se aprofundar nesse tema dos eventos finais, que é o tema que nós estamos estudando aqui ao longo dessa temporada. Essa revista, ela é bonita, bem colorida e tem um conteúdo muito especial. Então você pode ter essa revista. Aí você está olhando para mim dizendo assim, tá, pastor, agora você vai vender uma revista aí? Calma, que aqui na TV Novo Tempo a gente não vende nada, não. Essa revista vai para a sua casa de graça. Você não ouviu errado não, de graça. E sabe por que vai de graça? Porque nós temos um grupo de pessoas que nós chamamos carinhosamente de Anjos da Esperança. E esses Anjos da Esperança pagaram já a produção, a impressão e o envio para a sua casa. Você não conhece os Anjos da Esperança? Pois agradeça a eles, porque eles já pagaram, é só você pedir. Aliás, antes de eu falar como você vai pedir, eu quero parabenizar os Anjos da Esperança, porque nesse mês de maio, em 2026, nós estamos completando como Anjos da Esperança 20 anos de projeto. 20 anos de projeto. Esse projeto que sustenta a Rede Novo Tempo de Comunicação. Então, parabéns a você que é Anjo da Esperança. Eu também sou um Anjo da Esperança. Então, parabéns para nós, porque nós conseguimos fazer com que essa mensagem continue avançando. Bem, graças aos Anjos da Esperança, nós podemos enviar para a sua casa de graça. Tá, pastor? Então fala aí como é que pede. Nós temos um WhatsApp, o número é 12 98244 4449. 12 98244 4449. Você vai mandar uma mensagem simples. Quero a revista Eventos Finais. Nós vamos te ajudar a pegar os dados que a gente precisa para enviar para a sua casa, tá bom? Ou você pode ligar para a 0 operadora 12 21 27 31 21 durante a semana, ou entrar no site novotempo.com/escola bíblica e a gente vai ter a alegria de enviar para a sua casa. Vamos lá então, vamos continuar falando aqui. Nós não vamos ler o texto, mas se você quiser depois, Levítico capítulo 16 descreve todo o ritual do dia da expiação. Eu vou descrever para vocês aqui esse ritual, mas você pode ler todo ele depois de Levítico capítulo 16. Funcionava assim, olha. No dia da expiação, que era um dia no ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. O sumo sacerdote entrava para fazer expiação pelos pecados. O que é expiação? Expiação é perdão. Expiação é apagar os pecados. Naquele dia eram escolhidos 2 bodes, um que era chamado de bode do Senhor, ou para o Senhor, e o outro chamado bode para Azazel, que era o bode emissário. O que acontecia? Eu estou resumindo aqui tudo o que acontece. Nós temos lá na temporada de Santuário, pelo menos uns 2 ou 3 programas sobre o dia da expiação. Tá? Então, naquele dia, eram confessados os pecados de todo o ano que estavam simbolicamente no santuário, que foram colocados lá durante todo o ano. Esses pecados eram confessados sobre a cabeça do bode do Senhor. E esse bode era
morto. Esse bode era sacrificado, simbolizando Jesus morrendo no nosso lugar. Depois que acabava todo o processo, depois que já tinha acontecido a expiação do santuário, depois que não tinha mais nenhum pecado a ser perdoado, então entrava em vigor o que a gente chama de bode para Azazel. Simbolicamente, os pecados de todas as pessoas eram transferidos para esse bode, e ele era solto no deserto para morrer lá. Ele não era sacrificado, era sacrificado o bode do Senhor. Por quê? Porque representava o sacrifício de Cristo. Esse bode Azazel, ele era solto no deserto e ele morria lá. Bem, a parte principal que eu quero falar para vocês é o seguinte: o sumo sacerdote, nesse dia da expiação, ele entrava no lugar santíssimo. Para quê? Para fazer a purificação do santuário. Essa palavra é importante. Para fazer a purificação do santuário. E só o sumo sacerdote podia entrar lá. Nesse dia, todas as pessoas estavam em contrição de coração. Para quê? Para que os seus pecados fossem perdoados. Bem, descrevi aqui muito rapidamente o que acontecia na terra. Aí eu quero que vocês vão comigo lá, por favor, para Daniel capítulo 8, versículo 14. Daniel capítulo 8, versículo 14. Porque no capítulo 8 de Daniel, tem uma profecia sobre o dia da expiação. Mas não o dia da expiação na terra, o dia da expiação profético. Lembre-se, tudo o que acontecia no santuário terrestre tinha um correspondente no santuário celestial. Então, Daniel capítulo 8, versículo 14 diz assim. Vamos a partir do versículo 13. Depois ouvi um santo que falava a outro santo, e outro santo lhe perguntou: até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido e da transgressão desoladora? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e depois o santuário será purificado. Vejam que é a mesma linguagem, né? Purificação do santuário no dia do Yom Kippur, e aqui está dizendo que depois de 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. Como entender isso aqui? Não foi fácil para Daniel. Se você olhar, por exemplo, o versículo 27 do capítulo 8, olha o que ele diz. Eu, Daniel, enfraqueci e fiquei doente durante vários dias. Depois me levantei e tratei dos negócios do rei. Fiquei espantado com a visão, e não havia quem a entendesse. Às vezes isso me consola um pouco. Se o próprio Daniel não entendia muito bem, né? A gente tem uma desculpa. Mas, no capítulo 9, Daniel começa a orar, pedindo para Deus revelar qual é o significado da visão das 2.300 tardes e manhãs. E Deus revela. Versículo 20, aí capítulo 9, versículo 1 até o 19, tem a oração de Daniel. No versículo 20, diz assim: enquanto eu ainda falava, orava, confessava o meu pecado e o pecado do meu povo, de Israel, e lançava minha súplica diante do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, sim, enquanto eu ainda orava, eu assim orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente voando e tocou em mim. E era hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me e falou comigo e disse: Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência e discernimento. Quando você começou a fazer as suas súplicas, foi dada uma ordem, e eu vim para explicar tudo a você, porque Deus o ama muito. Portanto, preste atenção à mensagem e entenda a visão. Então, Deus agora, através do anjo Gabriel, vai explicar a visão. Que visão? A visão das 2.300 tardes e manhãs, que foi a que ele não entendeu. Tá? Muito bem. Vai começar a explicação agora, hein? Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas para o teu povo, para a sua cidade santa, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, e para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Muito bem, vamos lá.
Vamos aos poucos aqui para a gente entender. O anjo começa explicando as 2.300 tardes e manhãs, que são 2.300 anos, tá? Em linguagem profética, cada dia representa um ano, tá? Tarde e manhã é o nome, a expressão para um dia, e cada dia representa um ano. Então, o anjo começa explicando os 2.300 anos com o primeiro intervalo de 70 semanas. Quanto é que dá 70 semanas? São 70 vezes 7, né? 7 dias. Então, dá 490 dias proféticos, 490 anos. Então, o anjo diz, olha, a profecia começa com 490 anos dedicados ao povo de Israel. Período de graça sobre Israel. Bem, a gente sabe, então, qual é o primeiro período da profecia. Mas a gente ainda não sabe quando começa essa profecia. A gente precisa saber, não é? O anjo explicou. Versículo 25 diz assim: saiba e entenda isto. Desde que foi dada a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Então, quando é que começa a profecia? Ele diz assim, desde o dia em que foi dada a ordem para restaurar Jerusalém. Bem, qual foi a ordem efetiva para restaurar Jerusalém? Foi dada pelo rei persa Artaxerxes no ano 457 depois de Cristo, ou antes de Cristo, 457. Então, a gente tem já, você pode ver isso lá em Esdras, no capítulo 7, né? Essa ordem, Esdras no capítulo 7, fala dessa ordem do rei Artaxerxes, tá bom? No ano 457 a.C. Então, aqui está o início da profecia. E agora ficou mais fácil. Se a gente sabe o ano que começa, agora é só conta matemática, que não é o meu forte, mas eu trouxe aqui na tela para eu não me confundir, tá certo? Olha aqui, ó. Nós temos o início da profecia em 457, tá bom? Esdras capítulo 7 nos ajuda a entender isso. Bem, agora é só fazer conta. O primeiro período da profecia são 490 anos. Volta para Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 9, para eu poder ler um detalhe aqui e a gente vê nesse gráfico, tá bom? Daniel capítulo 9. Porque quando ele diz que começa ali, versículo 25, a ordem para edificar Jerusalém, né? Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Então, ele já subdivide aqui as 70 semanas em 69. Por que essa semana 69 é importante? Porque nessa semana 69 viria o ungido. Agora vamos aqui para o gráfico. Olha aqui, que coisa impressionante. Nós temos as 70 semanas, que começa em 457 e vai até o ano 34. Mas na última semana, acontece o batismo de Jesus no começo da última semana. E na metade da última semana acontece a morte de Jesus. Exatamente como a profecia tinha dito. Na 69ª semana, o ungido apareceria. Exatamente o ano 27, quando Jesus apareceu. Como é que a gente faz essa conta? Começando em 457 e contando os 490 anos. Bem, esses 490 anos, segundo a profecia, seria um tempo para que o povo de Israel pudesse ser salvo. Era um tempo para que Israel pudesse se converter, se arrepender. E aqui a gente entende, por exemplo, aquele texto de Jesus. Vocês lembram? Quando Jesus disse assim, eu envio vocês, quando ele estava enviando os discípulos, mas senão para as ovelhas da casa de Israel, lembra? Aí a gente diz assim, mas como assim Jesus não queria que pregasse para as outras pessoas? Ele queria, mas durante as 70 semanas, durante os 490 anos, a pregação deveria ser direcionada para os judeus. Por quê? Porque era o tempo de graça para eles. Lembra de Daniel 9, 70 semanas foram dadas para o teu povo. Quando acaba essas 70 semanas? Acaba no ano 34. Qual é o evento que marca isso? A morte quando Paulo está lá matando Estevão, lembra? O apedrejamento de Estevão, que Paulo está lá segurando a capa das pessoas.
a partir daquele momento, do ano 34, o evangelho começou a ser pregado para todas as pessoas. Não precisava mais de circuncisão, não precisava mais se tornar judeu para se converter, era só aceitar Jesus. Aí, amigos, se nós temos o início da profecia, em 457, e as 70 semanas terminam no ano 34, nós agora é só fazer conta matemática. O início, a profecia grande, tinha quantos anos? Vocês lembram? 2.300. Se você tirar 2.300, se você tirar 490 anos de 2.300, vão sobrar 1.810 anos. Então agora a gente está apto a saber quando termina a profecia dos 2.300 tardes e manhãs. Ela termina, somando 1.810 anos aqui no ano 34, termina em 1844. O dia exato, 22 de outubro de 1844. Como é que a gente sabe disso? É porque o dia 22 de outubro de 1844 era o dia correspondente ao dia da expiação lá no Antigo Testamento, no nosso calendário. Bem, tudo isso parece meio complicado. Eu sei, a gente passou rápido aqui por essas datas, né? Mas por que eu estou mostrando tudo isso para vocês? Porque Daniel 8,14 disse assim, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário seria purificado, Daniel 8,14. Ou seja, depois que terminasse essa profecia das 2.300 tardes e manhãs, começaria a purificação do santuário. Agora, que santuário, se o santuário da terra não existia mais? Começaria a purificação do santuário celeste. Lembram-se? Tudo o que acontecia no santuário terrestre tinha um paralelo no santuário celeste. Essa purificação do santuário de Daniel 8,14 não é mais a purificação do santuário na terra, é a purificação do santuário no céu. Então, em 1844, Jesus passa do lugar santo para o lugar santíssimo. O ritual que acontecia na terra acontece no céu. Ele entra no lugar santíssimo para quê? Para o grande dia da expiação profética, que era um dia de juízo. Quando eu disse para vocês no começo do programa que nós estamos vivendo um juízo agora, é porque nós estamos vivendo o juízo do grande dia da expiação profética. Vejam, o dia da expiação, ele acontece no santuário celestial. E nós vivemos no grande dia da expiação. Bem, o que é importante saber ao descobrirmos que nós estamos vivendo hoje na purificação do santuário celestial? Quando Jesus está passando pecador por pecador para fazer o julgamento de vida por vida, e aí, quando ele terminar, acontece a saída dele do santuário celestial e a vinda para a terra na sua volta. O que é importante saber? Levítico 23, 27 diz como as pessoas viviam durante o tempo da expiação. Diz assim, olha, o 10º dia deste 7º mês é o dia da expiação. Façam uma reunião sagrada e humilhem-se e apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. No dia da expiação, as pessoas deveriam viver em humilhação diante de Deus. Por quê? Porque Deus, o sumo sacerdote estava lá dentro do santuário, do lugar santíssimo, fazendo expiação pelos pecados, e as pessoas precisavam estar confessando os seus pecados. No dia da expiação profético, que a gente está vivendo agora, desde 1844 até um pouquinho antes da volta de Jesus, nós temos que viver do mesmo jeito. Nós temos que viver confessando os nossos pecados, em humilhação diante de Deus. Nós temos que viver de tal forma que a nossa vida não nos reprove diante do juízo de Deus. Mas, pastor, nós não somos salvos pela graça? Sim. Pelo sangue de Cristo? Sim. Mas nós precisamos viver a vida de um salvo. Amigos, o que tem de mais importante nessa profecia que nós vimos hoje? Depois você pode estudar com mais calma. Eu falei para você que no programa do Santuário, na temporada do Santuário, eu gastei 3 programas para explicar tudo isso aqui. Então, está lá no YouTube, é só procurar Bíblia Fácil Santuário.
Mas nós vimos mais rápido aqui hoje, porque o que é importante de entender? É importante entender que nós estamos vivendo nos últimos momentos da história da Terra. O que tinha depois do dia da expiação no santuário terrestre? Era só a festa dos tabernáculos. Era o final. Sabe o que é a festa dos tabernáculos profética? A volta de Jesus. Ou seja, nós estamos vivendo a penúltima festa. Jesus está para voltar. Não tem mais tempo assim, nós vamos viver mais milhares e milhares de anos na Terra. A gente não sabe quando Jesus vai voltar, mas as profecias indicam que está perto de voltar. Está próximo de voltar. Então como é que eu tenho que viver? Eu tenho que viver em humilhação diante de Deus. Humilhação diante de Deus não é que Deus está querendo rebaixar a gente, não. É nós reconhecermos que sem Ele a gente não vai ser salvo. E a gente abrir mão daquilo que é muito caro para a gente, mas que atrapalha a nossa salvação. Como o apóstolo Paulo fala, nos livrando de tudo que nos atrapalha e do pecado. Ele fala lá em Hebreus capítulo 12. O grande dia da expiação que nós estamos vivendo desde 1844 até perto da volta de Jesus, é dia da gente se arrepender e entregar a vida a Jesus. Não dá mais tempo de você ficar brincando de cristianismo, assim, você mais ou menos, de manhã eu vou para a igreja, à noite eu vou para a balada, de manhã eu vou para a igreja, à noite eu fico assistindo coisas que não convêm a um cristão, eu vou ser um cristão na igreja, mas vou ser desonesto. Não dá para viver mais assim. Não dá para você ser uma pessoa dividida. Quem quer ser salvo precisa entregar a vida completamente a Deus, de tal forma que viva na consciência de que o nosso sumo sacerdote está lá no santuário celestial intercedendo por nós. E daqui a pouco, ele vai sair do santuário celestial para vir nos buscar. E aí, como é que ele vai encontrar você? Eu penso isso, como é que ele vai me encontrar no dia que ele vier? Eu quero que ele me encontre pronto, salvo. Eu vou te dar agora o tempo de uma música, para você conversar com Deus sobre como está a sua situação hoje, e então você entregar a vida a Jesus mais uma vez. Pai, eu quero aprender a amar, mas é tão difícil não julgar e abrir mão do meu direito de justiça. Não posso condenar se a tua escolha é perdoar. Me ensine a oferecer perdão e a me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois às vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço, perdão. Misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim a acusação. Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado, deixo a culpa sobre a cruz, sou liberto por Jesus, encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar, deixo o fardo sobre a cruz, sigo os passos de Jesus. Me ensine a oferecer perdão e a me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois às vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço, perdão. Misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe
por Deus, justificado, deixo a culpa sobre a cruz, sigo os passos de Jesus, encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar, deixo o fardo sobre a cruz, sigo os passos de Jesus, posso amar, perdoar, posso amar, perdoar. É hora de arrependimento, é hora de confissão. Nesse período solene, nesse período do dia da expiação profético, nesse período em que o nosso sumo sacerdote está no santuário celestial, fazendo juízo sobre todas as pessoas, nós não precisamos ter medo. Nós só precisamos estar apegados a Ele. Lá em Romanos capítulo 5, Paulo nos dá uma palavra muito consoladora. Ele diz assim, Romanos capítulo 5, versículo 1. Ele diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que a gente vai ter paz diante do juízo? Como é que a gente vai ter paz diante do julgamento de Deus? Como é que a gente vai ter paz diante desse juízo pré-advento, desse juízo investigativo que está acontecendo agora lá no Santuário Celestial? Paulo diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por meio de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. O segredo é Jesus, irmãos. O segredo é Jesus, amigos. É a gente estar agarrado com Jesus todo dia. E mesmo no dia que a gente cai, que a gente comete um pecado, a gente não solta a mão de Jesus. A gente volta e diz assim, Senhor, pequei, me perdoa. E Ele diz, sabe o que Ele diz? Está perdoado. Vem, continua comigo. Não é para soltar a mão de Jesus. Nós não somos perfeitos. Não somos. Mas agarrados a Cristo, um dia nós seremos. Quando Ele nos transformar. Você também quer isso? Então ora comigo agora. Senhor Deus, nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Entendemos que estamos vivendo em tempos solenes e queremos ter uma vida dedicada ao Senhor, uma vida nas Tuas mãos. Nós entregamos agora tudo que tem na nossa vida e pedimos que o Senhor tire da nossa vida o que não é do Teu agrado e coloque na nossa vida somente a Tua vontade, Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Eu aprendi aqui no Novo Tempo. Aprendi através do Bíblia Fácil, porque das outras igrejas eles basicamente não comentam sobre, não pregam sobre o dia da expiação, né? Então, para mim é um tema assim bem difícil, complexo de entender, né? Como eu vi no programa que o pastor Felipe Amorim, ele mostra os números, os dados, né? Ele prova ali na Bíblia de que Jesus já levantou do trono, né? Está no período de expiação. O julgamento de Deus é igual o pastor falou. Nós temos Deus, que é o nosso juiz, que é o nosso Pai, que nos ama. Nós temos o nosso advogado, que é o Rei Jesus, né? Que é o Filho de Deus, que também nos ama. Então, todos dois são nossos defensores. Eles estão sempre do nosso lado. Quando nós pecarmos, dobramos nossos joelhos, clamamos ao Rei Jesus, pedimos perdão, para que naquele dia do juízo final, para que nós não venha nos perder, né? Mas sim ser salvos. Jesus Cristo já levantou do santuário, do trono, e está fazendo a expiação. Então esse é um período de que Ele está anotando todos os nossos pecados, as nossas, o caminho que a gente está seguindo, né? Então para mim é um período principal agora.